Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Hoje, Dia dos Namorados, vim de rosa, já para deixar claro que o amor é que conduz a nossa vida. Então, antes de tudo, eu quero agradecer a presença de vocês para escutar mais esse episódio, assistir com carinho, com coração e divulgar para o maior número de pessoas que vocês puderem. Então, clica aí no curtir, já compartilha com as pessoas que você ama, porque esses assuntos são importantes e relevantes para o coração de todos nós. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o Grupo Zelo, que com muito carinho alinha o nosso propósito nesse lugar de cuidar dessas famílias no momento mais difícil da vida deles. Grupo Zelo tem feito isso com muito zelo, o nome já diz tudo, porque eles atravessam esses momentos com muita determinação em cuidar com muito carinho e acolhimento cada um desses participantes nessa família, dos pais, dos filhos e de todo mundo, né? Então, o Grupo Zelo tem feito um trabalho diferenciado, por isso que o propósito dele se alinha com o nosso e a gente vem caminhando nessa história juntos. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Hoje, nós vamos falar sobre Shanti, sobre paz. Esse é um nome em sânscrito, né, que traz muito significado. Eu convidei, o Grupo Coxa convida o casal Roas, Bruno e Mila, para estarem conosco, para trazer a história desse menino tão abençoado, que já vem com esse nome, né? O casal Roas são profissionais da fotografia, e eu vou deixar eles contarem um pouquinho da história deles, mas eu conheci Mila e Bruno nesse episódio da vida deles, em que eles esperam Shanti e entregam Shanti precocemente para a vida espiritual. Então é muito bom ter vocês aqui. Eu tenho admirado muito a forma como vocês vêm conduzindo tudo, né, desde o início. Então, o meu coração já vibra com a história de vocês. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Fico feliz em ter vocês aqui. Ai, gente, nós que estamos felizes, né? Falar do nosso filho agora, o nosso propósito de vida, até você falar que você veio falar de paz, nos acende nosso coração de tanto amor, de lembrar como que a gente escolheu esse nome para ele, né? Foi o primeiro nome que, assim, que nos marcou de cara, assim. A gente fez uma lista de nomes que a gente julgava especial, né, pelo significado. E quando a gente viu que significava paz, a gente colocou, tá, não, nós temos um grupinho lá no WhatsApp com os nomes que a gente pretendia, e é o nome número 1 da lista, né? E sendo menino ou menina seria Shanti, porque foi isso que ele trouxe para a nossa vida, né? Desde que a gente soube que ele existia, né? Então,
A gente já sabia lá no início que seria esse nome, antes de saber qual o sexo dele, né? E esse menino transformou nossa vida, né? Nos trouxe um amor que a gente nem sabia que existia. E a gente viveu os melhores momentos da nossa vida, né? Tudo que ele, assim, que ele trouxe de aprendizado, de ensinamento. E a gente está ainda nessa caminhada, aprendendo ainda, né? Tem 2 semanas apenas que ele partiu, né, fisicamente, mas a gente vai levar ele para sempre no nosso coração e vamos falar dele até o último dia que a gente existir aqui nessa terra. E A gente já gostava. Desculpa, Dani. Não, A gente pode já falar. gostava muito do nome, né? Antes e agora, depois da partida dele, a gente entende muito mais porque esse nome foi escolhido, né? Porque todas as vezes que a gente fica meio revoltadinho assim com a vida, a gente pensa nele, lembra dele e lembra o significado do nome dele, o que ele veio fazer, o que ele veio trazer. E é possível sentir paz nesse momento? É possível. Como é que a paz entra mesmo no meio da dor? Então, a dor a gente sente pela saudade, né? E o meu filho, nesses 8 meses e meio, né, que eu vivi com ele, eu senti que eu criei uma conexão tão forte, no sentido de dele literalmente, parece que ele falava comigo, tanto em sinais quanto nas reações, né? Ele só reagia a 2 sons, que era a nossa voz e a música. Os demais sons ambientes, televisão, barulho, ele não ligava, né? Mas a nossa voz, a gente sempre percebia que ele estava reagindo. Então, eram esses 2 sons. Era quando eu colocava música para ele ouvir e a nossa voz. Então, ele foi uma companhia muito presente, né? Mesmo estando dentro da nossa barriga aqui, né? A gente falava com ele o tempo inteiro. Então, essa saudade, né, de sentir os chutinhos ali, né, interagindo, eu sinto essa saudade muito forte, né, e isso causa uma dor, né, mas já entrando nos detalhes da parte final, né, tipo, que sim, que foi quando eu tive o parto e ele ficou internado na UTI, uma das cenas que para mim também foi um sinal do Shanti para mim, né? Que parece que nos momentos cruciais, onde eu precisava receber algum tipo de mensagem, vinha alguma coisa na minha cabeça, assim, como se soprado no meu ouvido, né? E foram muitos sinais. Eu quero contar isso nas minhas redes sociais depois para explicar sobre essa conexão, sobre esses sinais que a gente sente que foram enviados por ele, né? Pelo amor que a gente tinha, né? Essa conexão forte. E na UTIM, eu olhando para ele, entubado, sem saber se ele ia viver 1 hora ou mais um dia, me veio na mente uma cena de um filme, que eu até postei essa cena no dia do velório dele, né? Antes dele ser enterrado, que foi a cena do filme Cidade dos Anjos, onde tem um personagem principal, né, que é um anjo que abre mão da sua eternidade para viver um amor. Ele vive esse amor por um dia apenas, né? E eu olhando para o meu filho entubado, sem saber se ele ia viver. Esse filme eu vi há, sei lá, 10 anos atrás, muito tempo atrás. Não é um filme que eu vi muitas vezes. Mas parece que foi uma mensagem entregue. Eu tinha que receber aquela mensagem. Eu olhando para ele ali, me veio aquela gratidão de, tipo, mesmo que seja por um dia, né? Eu sou muito grata por ter pego ele no colo uma única vez, por eu ter olhado para ele, por ele ter mamado no meu colo, porque não foi no meu peito, mas ele só no meu colo, ele fazia aquele gestinho de sucção, como se ele estivesse mamando, né? Mas ele estava mamando o tubo, né? Assim, que ele estava entubado, né? Mas com
o, o rostinho sereno, né, de um bebê feliz no colo da mãe dele, né, e os dados do monitor, a gente foi chamado pelas enfermeiras para estar indo para o UTI de madrugada, porque ele havia piorado, né? A gente até achava que elas iriam falar que ele tinha partido. Mas chegando lá, elas disseram, ele piorou, a gente queria que você ficasse com ele no colo, né? E assim que ele veio para o meu colo, o monitor melhorou, tudo, né? Tudo dele melhorou instantaneamente, né? E ela até comentou, é impressionante como eles melhoram nos colos das mães, né? Para você ver que é um dia, mas é a eternidade, né? É É uma um dia, eternidade, né? mas esse vínculo, ele realmente não termina. Esse vínculo, ele é eterno. E isso me mostra isso, assim, esse anjo, ele, né, vai viver a experiência aí de um dia, mas o que une as almas ali é o eterno mesmo. É um dia na fisicalidade e a eternidade na espiritualidade. Pois é, e eu tenho uma certeza imensa, assim. Por exemplo, eu sempre falava antes que eu esperei o Xande por 17 anos, porque eu não me prevenia, né? A gente tem esse tempo de casados, né? Então, ele já veio pra gente como o nosso milagre mesmo, né? E eu falava que eu esperava ele por esse tempo de casado, mas hoje, sentindo a imensidão do amor que ele trouxe pra gente, eu espero ele desde o dia que eu nasci, há 41 anos. Que bonito isso. Uma Eu coisa que espero me, ele. uma coisa que me chamou muita atenção, eu conversei com você, Mila, você ainda estava gestante, você lembra, né, a primeira vez. E teve, depois se vocês quiserem entrar lá nas redes sociais dela, a gente vai colocar aqui, tem um vídeo muito tocante de quando vocês contam a gestação para as mães de vocês, né? E a gente conversou sobre isso, né? Sobre vocês, como é que você se sentia em ter que dar notícia para elas, né? Isso é a primeira grande dor, é constatar que algo vai acontecer e você descobriu isso ainda na gestação e dizer isso para as pessoas ao redor. Eu queria que você não me contou detalhes depois de como que foi essa notícia. Mas eu gostaria que você trouxesse isso, né? Porque acho que é informativo, acho que faz bem para todas as pessoas que precisam ouvir, né? Isso impactou demais, isso foi uma coisa que foi dos processos que vocês viveram até agora, dos mais difíceis, contar para a mãe de vocês, por exemplo? Como é que elas reagiram? Então, quando a gente descobriu a possibilidade, né, dele ter uma síndrome, os médicos já foram muito claros com a gente, né? Inclusive a gente ouviu que ele tem meio termo, né, de falar que é incompatível com a vida, e da possibilidade da brevidade, né, dele viver muito pouco, né? Inclusive a gente mais à frente pesquisando por conta própria, a gente até informou alguns dos médicos que a gente passou que eles diziam que um bebê com síndrome nem tinha um atendimento, nem passava por cirurgia, né? Teve médicos que a gente teve que informar, que eles passam sim, passam por cirurgia, eles são atendidos. Tem muitas crianças que vivem muitos anos, então teve médicos por onde nós passamos que não sabiam dessas informações, né? Mas, a princípio, como a gente nunca tinha ouvido falar, era algo novo para a gente, aquilo veio como uma bomba, assim, um susto, né? Aquele bebê que a gente esperou por anos, eles falavam que não ia viver, né? E as avós, quando a gente contou isso para elas, né? Como era algo que também era o sonho delas, né? A gente não tem outros filhos, né? Foi uma festa, assim, foi uma festa para a família inteira, né? Para as nossas tias, né? Para irmãos, né? Primos, enfim, todo mundo recebeu aquilo com muita alegria, né? E a gente gravou a cena das avós recebendo a surpresa de que seriam, né? Avós, e foi muito bonito, assim. Foi lindo, Emocionante, assim. gente. Eu confesso que eu me emocionei vendo o vídeo. Aham. E a gente, como foi sofrido para a gente pensar que aquele bebê tão amado
tinha a possibilidade de não viver, eu pensei, como é que eu vou causar essa dor para elas? Aí eu não conseguia contar, né? Eu não conseguia contar e a gente foi adiando e sofrendo sozinho. A gente ficou por muito tempo, acho que até o 6º mês de gestação, sem falar com ninguém, só a gente sabia, Quando que você descobriu né? mesmo? Com quantas Eu, semanas? foi confirmado o cariótipo no dia 1º de abril, mas a gente já tinha suspeita desde o dia 23 de dezembro. Então foram Quase 4 meses quase aí. 4 meses, né? Porque foi no exame de translucência nucal que a gente soube da possibilidade dele ter uma síndrome, né? E a gente ficou sofrendo sozinho, né? Porque eu vi, assim, elas ansiosas, eu vi elas conversando, disputando, eu vou fazer tal coisa, né? Eu que vou fazer tal coisa, eu que vou fazer. Tipo, se eu vi que elas estavam já criando muitos planos, né? E elas falavam aquilo perto de mim, me davam um nó na garganta. Eu queria às vezes chorar e não podia, não podia demonstrar nada. E foi muito ruim eu sofrer sozinha, né? Isso. Assim, nós dois, né, sozinhos, né? E quando a gente contou para elas, e logo em seguida para a família, que foi logo depois que a gente recebeu essa confirmação, foi muito bom, porque a gente se sentiu acolhida, né? A gente se sentiu acolhida, a gente pôde receber amor delas também, né? E a gente sentiu que elas estavam, elas sofreram, claro, mas elas amaram ainda mais esse bebê, no sentido de estar mais presente, de conversar mais com ele, né? E eu vi que nada mudou, né? Que E assim, que o amor continuou ali. é natural que quando vem um bebê assim tão inesperadamente, mas tão esperado, né? Que a gente tenha muitas reações. E é natural que os pais se coloquem num lugar de proteção com as outras pessoas ao redor. Mas olha que interessante que vocês estão contando aqui. Então, para o público que vai assistir, que possivelmente vai tocar a vida de alguém, depois que vocês contam para as mães, vocês sentem que elas também mergulharam na existência do Chante no tempo que ele passaria aqui. Então, foi muito melhor depois que elas souberam, né? Vocês se sentiram amados e deu para respirar aliviado, assim? Foi muito bom pra gente. Eu vi que eu tinha errado. Assim, a gente tinha errado, né? A gente sempre conversa, a gente faz as coisas tudo junto, a gente decide as coisas juntos, né? Mas a gente, às vezes, tentando poupar as pessoas, né? Aquilo virou um peso nas costas, no Isso. sentido de eu não poder sofrer, de eu não poder demonstrar o que eu sinto, né? E uma das coisas também que me deu força, acho que de ter esse apoio da família, é que até então eu acho que fiquei, assim, nós, né, a gente ficou muito focado no futuro, pensando em como seria, né, quando ele nascer, como vai ser, ele vai viver, ele não vai viver, e só focado na dor e na angústia, né, quando confirmou o diagnóstico, que a gente contou para as pessoas que nos amavam e que amavam o Chante, a gente resolveu apenas viver o nosso presente, né? Então a gente entendeu que a gente não tinha mais tempo para ficar focado apenas na dor, né? E a gente fez uma lista de coisas, né? A gente fez uma lista de coisas para a gente viver com o nosso pequenininho, né? Porque a gente queria que ele se sentisse amado. Uma das coisas que eu sempre pedia perdão a ele era porque eu sofria, eu chorava e eu falava: perdão, meu filho, não é sua culpa, né? Porque eu não queria que ele sofresse comigo, que ele sentisse a minha dor, né? Eu queria estar feliz com ele aqui. E eu, naquele momento ali, eu não conseguia. Mas eu acho que eu falar para a família, acho que assim, nós contarmos, né? Nos deu força para curtir aquele momento e a gente passou a viver o dia de hoje. Eu sempre falava com o Bruno, às vezes, parece que eu estou preocupada com o futuro. Ele sempre me lembrava, né? Vive o dia de hoje, né? Vive o dia de hoje. E eu, no dia de hoje, naquela época, eu era uma mãe esperando meu filho tão amado, né? Então, eu
focava nisso. Hoje eu sou feliz com meu filho, ele está aqui vivo. E meu filho ele viveu intensamente na minha barriga. Ele fazia uma balada toda madrugada, ele era baladeiro, chamava ele de ursinho baladeiro. A gente até colocou os 3 ursinhos aqui, que a gente se chamava de família urso, né? Que eu chamo o Bruno, meu esposo, de um personagem muito especial para mim na infância, que é o Balu do Mogli, né? Que é o ursão, né? E aí, então, a gente há muitos anos, a gente se chama de urso. A gente tem 27 anos juntos. Esses ursinhos a gente comprou há 6 anos atrás, numa viagem, né? Enfim, é só mais um detalhe do quanto a gente já sonhava com o Xande há muitos anos atrás, né? E ele já estava, eu- né? Ele não estava, mas ele já estava. Ele já estava. Enfim, eu chamava ele de ursinho baladeiro porque nas madrugadas aí dava meia-noite, pronto, ele começava uma festa na minha barriga. Era difícil dormir, às vezes ele me acordava, né? Ele era muito espoleta, os médicos sempre falavam que é difícil pegar as coisas dele, pegar batimento cardíaco, porque quando conseguia ele sair da posição, ele não parava quieto, né? Ele era bem agitado, assim. Então, ele tinha muita vida. Ele viveu intensamente, literalmente mesmo, né? E quantos dias você passou com ele? Vocês passaram com ele depois que ele nasceu? De gestação foram 33 semanas e 4 dias, e com ele aqui foram 3 dias. 3 dias. 3 dias e uma eternidade, né? E eu vejo que vocês estão muito sólidos juntos, né? Assim, é muito interessante, é muito importante a gente lembrar que homens e mulheres muitas vezes manifestam esse luto de formas diferentes. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse casal, e foi um dos motivos pelo qual a gente convidou eles a estarem aqui, além do chante, né, que só o chante já chama presença demais, é essa parceria que eu tenho visto. Quisera eu que todos os casais pudessem atravessar a dor da perda de um filho assim como vocês estão. E eu queria escutar de você, Bruno, um pouco. Você consegue falar da sua dor? Te impossibilita falar da tua dor olhando para a dor dela? Ou você sente que quanto mais você se aproxima dela, mais vocês despertam isso juntos e vivem isso juntos? Me conta. Então, na verdade, eu fico aqui ouvindo, né, ela falando do nosso filho, eu fico de verdade babando nela, assim, tão orgulhoso. E imagino que o Chante está também, né? É tão bonito ela falando sobre o nosso filho. E ela falando mais cedo sobre o peso que saiu das nossas costas, né, quando a gente contou para nossa família, né, sobre todas as possibilidades que existiam sobre o Chante, nos abriu também um leque de oportunidades de viver o momento com ele, que é uma coisa que ele veio com certeza para nos ensinar, assim, né, o Chante, que a gente fica muito preocupado com o futuro sempre, com a melhor, daqui a pouquinho a gente vai ter a melhor chance de fazer tal coisa, daqui a pouquinho a gente vai ter o melhor dinheiro para fazer tal coisa. E a vida é agora, né? Nesse instante. A gente fica pensando no futuro, no futuro, no futuro. Ah, quando as coisas melhorarem, eu vou fazer isso. Quando as coisas melhorarem, eu vou fazer aquilo. E às vezes esse momento não chega, né? A gente não tem o controle sobre isso. E o nosso filho, com certeza, veio para nos ensinar isso também, né? E falando sobre a nossa relação, minha com Mila, cara, a gente sempre teve muita parceria entre nós dois, sempre teve. E aí eu sabia que mais do que nunca agora essa parceria teria que ficar mais forte, mais consolidada, né? E foi o que aconteceu, né? Às vezes o homem, né, o pai, né, eu estava aqui ouvindo ela falando e quando ela falou, quando o Chante estava na nossa barriga, eu fico tão feliz quando isso acontece, eu me sinto tão incluso nisso, assim, nessa parte, porque o pai geralmente tem aquele contato maior, acho que
de forma geral, com o filho depois do nascimento, né? Começa a criar talvez um vínculo maior ali fisicamente, digamos assim, né? E todas as oportunidades que ela fala, que ela me inclui nessa gravidez, na gestação, eu fico tão feliz de ter tido a oportunidade de participar disso tudo. Se eu puder falar alguma coisa para você que vai ouvir, vai ver esse podcast, que ainda está gestando, faça tudo que você puder fazer enquanto está gestando ainda. Não precisa esperar seu filho nascer, sair da barriga da mãe para poder fazer isso, para poder amar o seu filho, para poder conversar com o seu filho, para poder criar uma relação, né? Uma conexão de verdade com o seu filho. Não precisa esperar ele nascer, né? Eu tentava fazer isso com Mila de várias formas, cuidando da alimentação dela, cuidando dos remédios, das vitaminas que ela precisava tomar. Eu acho que isso é parte importantíssima e eu acho que se os pais não se ligaram que eles precisam fazer isso e ajudar nisso, que se liguem a partir de agora, Isso. né? Porque é parte importantíssima, é o seu filho que está dentro ali, é sua esposa, né? Que está gerando o seu filho. Então, se eu posso deixar aqui um pequeno conselho, seria esse. E foi interessante para você que está ouvindo, a gente faz grupos online, né, quase todo mês, de apoio, rodas de conversa, e de apoio que o Colcha traz. E o Bruno esteve em uma dessas rodas e ele falou: olha, Daniela, não tem homens aqui. Tem eu e mais 2, 3 no máximo, e a gente tinha ali mais de 50 pessoas, né? Assim como no grupo de WhatsApp também, que a gente tem lá mais de 200 participantes, 2 homens. E aí ele me falou: cadê os homens? Esses bebês não têm pai? Né? E isso me chamou muita atenção, porque, infelizmente, a gente tem um número muito grande de divórcio no mundo depois de uma perda gestacional. É assustador, porque é como se o casamento partisse ali. E a tua presença e a tua fala me inspira muito a trazer esse assunto, porque eu conheço muitas mulheres que precisam, depois de um tempo, ir chorar no banheiro, escondido do homem. Eu conheço muitas mulheres que o homem diz: mas você vai passar aí nessa cama até quando? Quanto tempo você vai chorar? E aí, naquele momento, a mulher se sente descolada, como se o pai não amasse tanto o filho quanto ela. E isso é algo, uma semente importante da gente plantar nesse momento, já que nós temos esse canal de comunicação, né? Então fala um pouco disso para mim. Eu me assustei mesmo, de verdade, né? Com essa coisa dos homens. Foi um susto mesmo para mim. É surreal, de verdade. Porque eu não sou um super-herói, eu não sou um homem muito diferente. Eu amo minha esposa e amava meu filho. Então eu queria estar perto deles, ajudando no que fosse possível eu fazer. E eu achei tipo um absurdo mesmo, assim, ouvindo aquele dia relatos de mães que tinham que ir para o banheiro para chorar, porque o marido não podia ver chorando. E eu fiquei me lembrando de quantas vezes, ainda com chante na barriga da Mila, sabendo de tudo que poderia acontecer com ele, eu chorar junto. Chorar junto. Chorar junto. A relação se fortalece nisso. Né? Eu amo minha esposa, eu quero sempre o bem dela, eu quero o melhor para ela sempre. E não é num momento desse, de dor, que eu faria com que ela se sentisse só. Né? Como se a dor dela fosse só dela. Eu sou o pai do Chante. E o fato, Eu amo o Chante. e o fato de vocês estarem vivendo isso juntos, ver ele sentir esse amor tão profundo pelo Chante, Mila, te conforta, né? Assim, porque
Eu costumo dizer, né, que essa dor ela precisa ser reconhecida nos olhos de quem sente. Então, quando a mulher olha para o homem e percebe que os dois estão vivendo essa mesma dor, é como se tudo ficasse em paz, tudo entrasse em chante, né? Então, ver nos olhos do Bruno que ele também sente dor e amor te conforta? Com certeza, né? E eu fui uma criança que eu tive traumas por falta de afeto de pai, né? E eu ver o Bruno desde o meu ventre ali, com tanto amor, com tanto zelo com esse bebê, né? Com tanto carinho, criando um vínculo com ele, interagindo e o Chante reagindo à voz dele antes deles se verem fisicamente, né? É uma das coisas também que eu vou guardar para sempre, uma das cenas mais lindas, assim. Quando eu, quando eu quero rever as memórias do Chante, que é um conforto para a gente olhar as cenas, né, que nós filmamos, as fotos que a gente fez, as coisas, uma das coisas que eu mais gosto de ver que eu filmei quando ele conversava, eu tenho esses vídeos dele conversando com o Chante pela barriga ali, né? Uma das coisas que eu gosto de ver é isso, de ver essa conexão que eles tinham. Então, essas memórias também é um conforto para mim, né? Então, tanto quanto ver o rostinho dele, tanto quanto ver ele nos meus braços, né? Então, sem sombra de dúvida, eu senti que éramos nós três ali, né? Éramos um trio de amor ali, né? Isso é tão bonito, é tão importante a gente trazer. Assim, vocês filmaram, tiraram fotos. Vocês são profissionais da fotografia, eu não podia esperar nada diferente de vocês, né? Mas a gente, infelizmente, ainda se depara com muitas pessoas que não têm um registro. Nenhum. Nenhum registro. Alguns profissionais da saúde encorajam a não ter, né? Não fazer esses registros. Alguns hospitais ainda não permitem. Então, assim, como é importante ter esses registros, né? Agora, vocês recorrem aos registros muito? Muito, eu vejo todos os dias, praticamente, E isso né? traz um conforto no coração, né? Traz um conforto. E eu, como fotógrafo, inclusive, eu tinha esse receio antes de saber como, se, por exemplo, eu só fiz um parto até hoje, né? Que a gente trabalha mais com casamentos, né? E eu fiz um parto específico por uma situação com uma cliente que virou uma amiga pessoal, né? Mas não era a minha área, né? E eu fotografando partos e eu vindo talvez outras palestras de gente que trabalha com isso, já presenciei pessoas que falaram sobre o luto, né? Que é um risco que você passa, né? Quando você tira fotos de um parto, porque é um momento que você não tem certeza de nada ali, né? Você está lidando com uma vida. Então pode acontecer de um bebê falecer, né? E eu não sabia como era essa experiência, eu como profissional, né? Se era uma certeza de que as mães queriam essas imagens, queriam esses registros. E eu vivendo isso hoje, mesmo que assim, eu tive fotos e vídeos com o Chante vivo nos meus braços, mas mesmo que fosse que ele não tivesse, se que ele tivesse partido antes de nascer, eu queria as imagens dele porque eu não tirei foto, por exemplo, no enterro. E eu queria ter a foto no enterro, porque eu não tive esse start de pensar. Eu gostaria de ver a foto dele vestido com a roupinha que eu escolhi para ele. Eu não tenho a foto dele com essa roupinha. E eu queria ter a foto. Então, assim, mesmo às vezes em um caixão, pelo simples fato de você colocar uma roupinha que você escolheu ali, que você queria ver ele vestido com aquela roupinha, é uma memória que você quer guardar. Então, o que eu diria para as mães é: façam fotos de tudo. Vocês não vão se arrepender depois. Se vocês não quiserem olhar, depois não olhem. Mas não hesitem em ter esses registros de tudo que puderem, né? Porque eu vi, por exemplo, mães que o bebê partiu antes do parto e ela pensou, né, eu quero guardar na minha memória a imagem
que eu sonhei com ele, eu não quero ver ele morto, e não fez a foto. E depois se arrependeu amargamente por não ter esses registros. De cada 10 mulheres que não têm registro, 9 costumam se arrepender. Por isso que a gente incita, né, vocês que são profissionais da fotografia, Paula Beltrão, ela faz fotos, né, faz fotos de parto, independente do estado do bebê, ela faz fotos dos partos. Então, é porque aquele momento ele não volta. E impressionantemente, o que a gente mais escuta é que naquele momento do parto, mesmo que o bebê já tenha falecido antes do nascimento, é um momento de paz. O que a gente escuta das mulheres é que aquele momento foi um bom momento, é um momento de paz, mesmo quando o neném nasce sem vida. Então, a gente precisa mesmo incitar as pessoas a terem registros. Como eles são importantes. Né? E é um conforto imenso, assim, eu ter essas imagens para mim, né? E eu fico triste pensando nas mães que não têm. Eu tenho conversado com essas 2 semanas, né? Basicamente, assim, só com mães, muitas mães, eu ouvi muitos relatos, né? E teve mães que queriam, até tentaram pegar o celular para tirar foto, mas na UTI eles não permitem, né? Falam que não é permitido tirar fotos. Eu fico pensando, gente, tem que dar um jeito para isso, não é possível, né? Tem que permitir que essas mães tenham essas memórias, né? E que seja criado algum tipo de protocolo, né, que permita que elas passem o tempo que elas quiserem. Eu, por exemplo, soube de mães que, após o falecimento, pôde levar o bebê para o quarto que elas estavam e ficar ali o dia inteiro e a família ir lá se despedir e dar banho e trocar de roupa. Eu gostaria de ter vivido isso, eu não pude porque eu não sabia que eu poderia ter acesso, que eu poderia pedir isso, né? Então, porque não é informado, né? Então, e ninguém está preparado para viver isso, né? Eu, quando decidi, assim, quando nós fizemos essa listinha de coisas para viver com o nosso filho, eu até estava no grupo de apoio, mas eu optei naquele momento por não participar, porque eu queria viver intensamente com meu filho. Então, eu passei a viver como se não tivesse mesmo nada, nenhum resultado médico, como se ele não tivesse nenhuma sentença de nada, né? Eu só quis viver com ele, mas eu sei que existem, talvez nesses grupos, pessoas que orientem nesse sentido, né? Do que fazer em casos de falecimento, mas como a gente não estava presente, né? Eu não sabia das coisas que eu poderia ter acesso, né? E hoje em dia eu penso, por que não tem um protocolo? Por que eles não informam as mães o que elas podem fazer, né? Tá aí, a gente ainda tem muito trabalho a ser feito. Então, já que vocês estão né, conseguindo enxergar isso, agora é regaçar as mangas mesmo e começar o trabalho. Porque esse podcast nasce assim, nasce nesse desejo de informar, de instruir. Tenho certeza que depois de algumas pessoas assistirem esse podcast, vão ter noção dos direitos, né, do que elas podem, até onde elas podem ir, porque, como eu disse, a gente tem que, aqui em Belo Horizonte, a gente já tem tocado algumas maternidades, a gente tem tocado alguns lugares, mas você já imaginou quantas maternidades tem no Brasil, lá no interior, lá, nananã. Então, a gente precisa alargar isso, e é um trabalho de todos nós, tá? É um trabalho meu, é um trabalho aqui do Colcha, é um trabalho do Grupo Zelo, e agora é um trabalho de vocês, que tem voz, que tem acesso a muita gente, e vamos trabalhar juntos, né? É para isso que nós estamos aqui. Então, olha, eu queria falar só uma coisa antes. Diz, meu amor. Eu sei que as pessoas, assim, e isso eu também me incluo muitas vezes, né, de a gente pensar que, por exemplo, isso que nós estamos vivendo agora, para a gente é um mundo à parte. Os grupos de apoio que a gente viu, a quantidade de mães que passam por isso pelo Brasil e pelo mundo todo, é um número imenso de pessoas e não é falado, né, sobre isso publicamente. As pessoas escondem o luto, escondem a dor, né? E a gente recebeu uma enxurrada de mensagens de pessoas
que tiveram perdas, né, que falaram. Eu passei por isso muitas vezes, perdi 3 bebês, né, enfim, então foram muitas pessoas que estão à nossa volta que a gente nem sabia que passavam por isso, né, porque não postaram, porque não falaram, né. E uma das coisas que nosso filho nos trouxe, nos ensinou, é que a gente não tem como ter certeza de nada, dos planos que a gente faz, né? Nós não estamos imunes a nada. A primeira coisa que eu senti, talvez, quando eu vi que eu estava vivendo um luto, foi um sentimento de por que comigo? De eu questionar a Deus, né? Por que comigo? Mas a questão é, por que não comigo? O que tem de diferente de mim para as outras mães? Que são muitas que passam por isso, né? E eu coloquei essa roupa hoje, especificamente, por um motivo especial, né? Sempre que eu olhar para essa roupa, eu vou me lembrar disso. O dia que o Chante nasceu, eu fiz nós tínhamos 2 planos para essa data, né? A gente iria palestrar em um congresso no Rio Grande do Sul, exatamente no dia 22 de maio, à tarde, no horário que o Chante nasceu. E a gente não estava nessa palestra por conta que todo mundo sabe, teve uma tragédia lá e tudo foi desmarcado, o estado ficou debaixo d'água. Então, ou seja, o nosso primeiro plano a gente não conseguiria fazer, né? Que era estar palestrando em um congresso. O segundo plano para o dia 22 de maio foi fazer um ensaio numa cachoeira. Eu passei aquela madrugada com a minha mãe costurando essa roupa, no dia 22 de maio. E eu chegando em casa, eu dormi por 1 horinha, 2 horinhas, não sei, e acordei. Eu não consegui dormir aquela noite. Eu passei aquela noite conversando com meu filho no sofá. Eu fui pro sofá e fiquei conversando com ele. Porque, não sei, parece que ele estava me avisando que ele ia nascer aquele dia. Porque não era uma coisa comum de eu perder o sono e ficar no sofá de madrugada, né? Então, de manhã, eu tinha um exame de rotina, que era um ultrassom de rotina, que eu, por acaso, quase não fiz esse exame. O exame estava marcado para quinta-feira, e a secretária desmarcou a agenda de quinta, ou seja, talvez eu só tive ele vivo nos braços por conta dessa agenda que foi cancelada, né? Eu fui na quarta-feira de manhã, que era o dia do ensaio. No dia, às 10 da manhã, eu soube, assim, com um susto, que ele tinha que nascer, que o coração dele estava fraquinho, né? E ele poderia não viver, não sobreviver aquele dia em si, né? Então, ou seja, uma série de coincidências que nos mostram e mostram para vocês que estão ouvindo, a gente não tem controle de absolutamente nada. E tudo segue uma ordem divina. Sim. A gente pode fazer 1000 planos para o dia de hoje, mas vai acontecer o que tiver que acontecer, né? Então, a gente pode planejar daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, muitas coisas, a gente não tem garantia. A nossa única certeza é do hoje, que estamos vivos hoje, né? E temos uma vida feliz hoje para ser vivida, Isso, né? que lindo, é isso. Então a gente vai chegando ao final, né? Eu só posso dizer que se a gente for viver o hoje, dessa história que vocês trazem, o que eu tiro é que se a gente for viver o hoje, por que não amar? Por que não amar com todas as nossas forças, com todo o nosso coração? Isso não significa que não tenha dias tristes, muita dor, muito choro, momentos em que eu não vou conseguir me levantar, momentos em que eu não quero conversar com ninguém, momentos em que eu vou precisar me recolher, mas tudo isso está ainda embutido dentro da expressão amorosa de se ter um filho para sempre. Porque eu digo que o que se interrompe, o que se perde são os sonhos, são as histórias, são os planejamentos, mas o filho não se perde. Está aí o ursinho liderando o caminho de vocês, né? Antes da gente começar, eles disseram, agora o Chante é que vai na frente. E é isso que eu enxergo daqui. Ele que conduz. Essa frase ficou linda demais. Então, o Chante conduzindo, vocês sendo expressivos no amor. Eu sei que vocês vão atravessar ainda muita tormenta, porque tem dias difíceis, né? Muito difíceis. Tem momentos, eles oscilam, né? Entre horas boas e... Não é nem dias, né? São 1 minuto eu tô assim, no outro minuto eu tô assado, não é? Tem hora que... Numa hora eu tô feliz, na outra eu já tô
muito triste. E eu costumo dizer que isso é do luto, e o luto é o nosso amigo que abraça e que nos permite ter essa condução. Então eu fico muito feliz, apesar de vocês não estarem com o Xande nos braços, eu fico feliz em ver como vocês carregam o Xande no coração, juntos nessa conexão. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Vou deixar vocês darem a última palavra antes da gente encerrar. Muito obrigada a vocês pelo convite. Hoje em dia, falar do nosso filho é o que nos motiva, né, para a gente continuar levando essa mensagem de amor que ele trouxe para a nossa vida. E a gente está com o coração muito feliz, né, de estar aqui falando dele, dessa mensagem que ele deixou para a gente, porque a gente sente que é o nosso propósito de vida daqui para frente é estar com ele presente nos nossos dias, todos os dias. Muito bem. É isso, como já foi falado aqui algumas vezes, vai existir a dor, né? Existe a dor e existe o amor. A gente escolheu falar sobre o amor. Vão ter momentos difíceis, a gente sabe que vão ter momentos difíceis, né? A gente vive isso todo dia. Uma hora a gente está legal, outra hora a gente não está. Mas a gente quer sempre levar, né? Vai querer sempre levar essa palavra de amor, que foi o que nosso filho... A gente tem certeza absoluta que nosso filho quer isso. E a gente vai pegar e vai abraçar essa causa para poder deixá-lo feliz onde ele estiver. E a gente tem certeza que ele está olhando para a gente em algum lugar aí. E acho que nesse momento ele, apesar da dor, né, que existe, ele está orgulhoso do que a gente está fazendo. Não tenho dúvida, ele escolheu certinho esses pais. Certinho, ele sabia onde que ele ia nascer. Muito bem. É isso. Eu fico... Um abraço virtual em vocês, que a gente ainda vai ter que dar esse abraço pessoalmente, quem sabe qualquer dia, né? Leva esse olhar para a sua fotografia, talvez outras pessoas aí na sua cidade precisem que você fale das fotos, né? E você trazendo, Bruno, essa expressividade do homem participando de todos os processos. Então, para você que está aí em casa, compartilha, divide, divulga, curta, porque esses assuntos, como eles disseram, parece que está muito distante de nós, mas a vida ela é do inesperado. A vida ela faz parte desses momentos. E são, sim, 3 milhões de bebês natimortos por ano no mundo. Nós estamos falando de um número muito expressivo. Então, todos os assuntos são contemplados aqui, né, no Grupo Coach. A gente traz a verdade e a gente informa vocês. Mais do que histórias, cada história traz uma informação, uma verdade, e para que você possa dividir com as pessoas e trazer para o seu coração mesmo, que essas histórias compartilhadas espalha pelo mundo. Esse é o nosso objetivo e muito obrigada por você nos ajudar a cumprir essa missão aqui na Terra. Obrigada a vocês e até o próximo episódio. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença.
é poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.